Olá, leitores! Eu sou a Isabela, do Um Livro Após o Outro, e sejam bem-vindos a mais um dia de vlogmas aqui no canal. Dessa vez eu vim trazer uma leitura, um vlog de leitura pra vocês. Um livro do Rick Riordan, é uma trilogia que eu nunca li. Então assim, eu tô muito ansiosa pra fazer esses vlogs de leitura aqui pra vocês durante este vlogmas. E é da trilogia Crônicas dos Kane, e o primeiro livro é A Pirâmide Vermelha. Essa trilogia é uma trilogia de mitologia egípcia e eu sempre fiquei bem ansiosa para ler esse livro, porque, primeiro porque eu nunca tinha lido, mas também porque dizem aí que tem um envolvimento, tipo um crossover com Percy Jackson, então eu fiquei bem curiosa, bem interessada para ler. Eu já tenho os livros faz alguns meses, aí não sei se faz mais de um ano, não lembro, mas eu tava bem ansiosa pra ler e chegou o momento, meus queridos, de ler essa trilogia. Como vocês sabem, né, pra ser um vlog, mas, gente, eu não consegui gravar a introdução desse vlog, eu não consegui fazer essa parte aí de eu conversando com vocês durante a leitura, porque momento de final de semestre, gente, tá uma correria, eu tô querendo fazer vlog, mas... Então, assim, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, e aí eu não consegui fazer realmente como se fosse um formato de vlog, assim, eu gravando cada takezinho e tudo mais. Mas eu gravei umas partes da leitura e eu fui anotando toda coisa que eu ia me deparando, assim, eu ia anotando pra comentar aqui com vocês, então eu vou comentando aqui quais foram as minhas primeiras impressões com este livro aqui. Nós vamos conhecer dois irmãos, o Carter e a Sadie. Infelizmente eles não foram criados juntos porque quando os dois eram muito pequenos, a mãe deles morreu e os avós maternos dos dois acabou brigando na justiça pela guarda da Sadie. Então a Sadie, ela foi criada na Inglaterra com os seus avós e o Carter ficou com um pai que era arqueólogo, fazia pesquisas e tudo mais. Então ele rodava o mundo inteiro. O Carter ia junto com o pai, estudava em casa, né? Em casa, que ele não tinha uma casa. Até que o pai do Carter se mete em confusão e a Sadie e o Carter precisam se unir ali para tentar ajudar o pai. E eles vão descobrir essas mitologias egípcias. Descobrir não porque o Carter já conhece, mas descobrir que isso tudo é real. E eles vão se ver no meio aí de uma confusão envolvendo deuses e magos e Casa da Vida. Bom, primeiro nós temos um formato diferente de leitura, né? Na verdade de narração desse livro, porque o cartão na minha câmera ficou cheio e cortou bem o que eu tava falando. O jeito como é narrado eu achei muito legal, porque realmente traz a sensação de que a gente tá, tipo, lendo realmente um transcrito de um áudio dos irmãos contando o que tava acontecendo e tudo mais, o que aconteceu, né, com eles. Eu achei muito legal essa forma de narrativa. Esse livro, ele também tem uma pegada bem adolescente, mas eu senti que é uma pegada adolescente um pouco mais madura do que Percy Jackson. E os irmãos, gente, o Carter e a Sadie são simplesmente os melhores irmãos que eu já vi. É muito legal ver os dois juntos, porque no começo eles não se dão muito bem por terem sido criados tão longe um do outro, eles meio que não se suportam, mas também fica um ressentimento, sabe? Ambas as partes, porque um acha que ficou com a melhor parte, o outro pensa isso também, sabe? Assim, então eles não se dão muito bem, não conseguem se entender muito, e é muito interessante ver eles precisando superar essas diferenças para que eles pudessem salvar o pai deles, para que eles pudessem resolver toda a trama ali, todo o problema. E eles percebendo que eles eram a única família que eles tinham, né? Que sem um ou outro eles não tinham família, eles não tinham mais ninguém. Então eu gostei muito de conhecer esses dois. Eu gostei muito deles, gostei muito da personalidade deles. Os dois têm personalidades muito diferentes um do outro, mas os dois são muito sarcásticos. O Carter, eu acho que ele é um pouco mais certo do que a Sadie. A Sadie, ela é, tipo, muito rebelde. Mas eu gostei muito da personalidade dos dois, gostei muito dos dois. Eles trazem um humor muito grande pra história, uma leveza, sabe, pra toda a trama. Mas uma coisa que eu gostei muito desse livro, muito, é que nós temos muitas críticas. O Carter e a Sadie, eles são afro-americanos. A Sadie, ela puxou mais a mãe dela, então ela tem a pele branca, mas o Carter, ele tem a pele negra, que ele puxou o pai dele, né, assim, o tom de pele. E nós vemos em vários momentos o Carter citando racismo, citando
que, por exemplo, o pai dele falava pra ele que a vida não era justa e que ele, por ser um afro-americano, tinha que se portar de uma certa forma pra não causar, tipo, uma má impressão nas outras pessoas, porque há esse preconceito. Então, tinha muitas dessas críticas que o Carter mesmo fazia em relação, muitas referências de que ele passou por racismo, situações de racismo. E nós vemos várias cenas e vários comentários da Sadie que ela diz que ela fica muito irritada porque as pessoas não acreditam que ela é filha também do pai do Carter, né, do pai deles, e que ela é irmã do Carter, porque eles têm um tom de pele muito diferente um do outro. Então eu senti que o autor ele quis fazer uma crítica aí muito grande com o racismo, com afro-americanos, esse preconceito, essa xenofobia. Então eu gostei bastante de como isso foi colocado no livro em diversos momentos da história, mesmo quando a parte da mitologia egípcia já tinha sido engatada, a gente já estava ali no mundo mágico. Mesmo assim, o autor, ele continuou pegando no pé nisso, sabe? Eu achei isso muito interessante e muito importante. No começo foi muito difícil esquecer a mitologia grega e a mitologia romana, sabe? Eu ficava assim ainda com os deuses na cabeça, como a forma da mitologia e da grega eram, assim, funcionam, né? E eu ficava esperando isso da mitologia egípcia. Então foi difícil, assim, eu realmente esquecer disso, porque eu ficava pensando na romana e na grega, pensando nos deuses deles, pensando no acampamento Meu Sangue, no acampamento Júpiter. Mas a mitologia egípcia é simplesmente incrível, eu gostei bastante, é bem diferente da mitologia grega e romana. A grega e a romana, elas são muito parecidas uma com a outra, inclusive tem praticamente os mesmos principais deuses, só que com outros nomes e outras personalidades, com histórias diferentes, né, as duas mitologias, mas elas são muito similares, né, tanto que tem o acampamento Meu Sangue, o acampamento Meu Júpiter, enfim. Mas a mitologia egípcia, ela é muito diferente, tanto que eu fiquei, assim, muito surpresa, porque eles têm como se fosse um acampamento Meu Sangue, que é a Casa da Vida, onde eles treinam os jovens mágicos, onde eles treinam eles pra realmente fazer as magias, se tornarem grandes mágicos aí. Os deuses, eles não são como os deuses da mitologia grega e da mitologia romana, onde, tipo, eles vivem assim no mundo, e aí eles aparecem pros humanos, pros meio-sangue, enfim. Não é assim. Nesse livro aqui, na mitologia egípcia, os deuses, eles não ficam aqui no mesmo mundo que a gente. E tem até o Duarte, eu não sei se fala assim, Duarte. Não sei como se pronuncia, mas enfim, tem muitas partes da mitologia egípcia que eu não vou conseguir explicar pra vocês com tanta profundidade. Mas existem muitas coisas da mitologia egípcia que dizem justamente isso, que os deuses, eles não ficam aqui nesse mundo. E que pra você falar com eles, você tem que meio que invocar o deus. E o que acontece? Os mágicos da Casa da Vida, eles simplesmente baniram que qualquer mágico invocasse um deus, porque eles não confiam nos deuses, e eles acham que os deuses vão trazer coisas muito ruins para os mágicos e para os humanos. Então eles banem isso, proíbem você invocar um deus, e os deuses ficam praticamente inimigos dos magos, dos mágicos da Casa da Vida. E essa foi a principal, assim, coisa que eu estranhei, né? Porque eu fiquei tipo, gente, como assim? Não vai ter deuses aqui, né? Assim, eles são os vilões. E é bem interessante isso, como a gente vai conhecendo cada deus. A gente conhece principalmente os 5 deuses, mas tem vários outros que a gente conhece. Mas esses 5 deuses, eles são principalmente o foco da história. Principalmente porque um deles é muito, muito mal e ele vai tentar fazer muita coisa ruim nesse livro. Mas tem muitas criaturas, tem outros deuses, tipo, menores que aparecem. E uma característica da mitologia egípcia é que os deuses, eles não são, tipo assim, não tem uma forma humana, 100% humana. Eles podem utilizar hospedeiros pra poder se comunicar com as pessoas. Eu achei isso bem diferente da mitologia grega e romana. Também a mitologia egípcia, eles aparecem bastante em forma de animais. Então é bem interessante porque você vê vários deuses e também outros deuses que não são os 5 principais deuses. A moto. Que tem, tipo assim, a cabeça de leão e o corpo de crocodilo, sabe? Assim, é bem diferente, mas é muito interessante você tentar imaginar, sabe? Esses seres, esses deuses.
Enfim, já deu pra vocês perceberem que é bem diferente. A mitologia egípcia... A moto de novo. A mitologia egípcia é, tipo, muito, muito diferente. Eu não achei que ia ser tão diferente assim. Eu não sei nem o que eu tava esperando, né, da mitologia egípcia. Mas eu fiquei muito surpresa e eu achei muito, muito, muito legal essa coisa de misturar as formas do corpo, dos seres que apareciam, dos deuses. Foi simplesmente incrível. E pelos deuses não serem, assim, muito bem-vindos, né, ali no mundo dos mágicos e tudo mais, a gente tem essa visão, eu pelo menos tive essa visão, de que os deuses, eles não eram tão poderosos assim, sabe? Porque na mitologia grega e romana a gente sente que se você não respeitar um deus, você literalmente explode. É bem assim, né? E aqui não, tipo, aqui claro que um deus tem o poder de te matar, mas você precisa invocar ele, sabe? Assim, então parece que os deuses, eles não são assim tão poderosos no sentido de que eles vão dominar você, eles vão dominar todo mundo, sabe? Assim, por mais que os magos, os mágicos vejam eles como pessoas, como criaturas muito ruins que vão trazer o mal pro mundo, ainda assim eu não achei que eles fossem tão maus assim, sabe? Eles não tinham essa cara tão de prepotente, sabe? Daquela coisa de eu vou matar todo mundo se ninguém me respeitar, e eles não eram tão assim, ao meu ver. Em uma parte aí do vlog, eu vou deixar um trecho pra vocês assistirem, eu tinha que fazer muitas coisas no computador e tudo mais, né? Enfim, muitos trabalhos. E aí eu coloquei o audiobook pra ouvir, e gente do céu, o audiobook em inglês, né? O audiolivro em inglês. Gente do céu, esse audiobook é simplesmente maravilhoso, maravilhoso. Porque como eu disse pra vocês, a Sadie, ela é britânica, né? Tipo assim, ela cresceu lá na Inglaterra, então ela tem sotaque. O Carter não tem. Mas vários outros personagens têm ali um certo sotaque, tem um certo jeito de falar, que muitas vezes é muito difícil de você imaginar isso ao longo da história. Eu, pelo menos, tive dificuldade de imaginar a Sadie falando um sotaque britânico lendo em português, sabe? Eu fiquei tipo, não sei como é um sotaque britânico falando português. E ouvindo o audiobook, ele foi lido por duas pessoas, que eu não sei o nome, mas vou deixar aqui na tela pra vocês essas informações. Essas duas pessoas fizeram, né, como se fosse o Carter e como se fosse a Sadie, lendo os capítulos, né, porque os capítulos são intercalados. E eu achei simplesmente genial como esses dois faziam essa leitura, sabe? Parece que realmente era a Sadie e o Carter contando ali a história, narrando, porque eles souberam imitar muito bem esse sotaque da Sadie, souberam fazer ali, sabe, uma interpretação da história muito, muito boa. E foi, assim, uma experiência completamente diferente de eu lendo, sabe? Então eu achei muito, muito legal ouvir o audiobook. Eu não consegui ouvir muito do audiobook, mas sempre que eu queria ler, assim, e não podia, tipo, sentar pra ler, eu pegava o audiobook e eu ouvia. E foram partes, assim, sensacionais da história. Eu achei que esse livro, ele teve algumas semelhanças com os livros, outros livros de Rick Riordan. Por exemplo, os dois, eles têm uma missão, envolve deuses, eles têm que cumprir certas etapas para chegar a um objetivo que, né, eles precisam chegar, geralmente impedir alguém. Claro que tiveram muitos elementos diferentes em todas as histórias do Rick Riordan, tiveram muitas outras coisas diferentes. Mas o que dá essência a toda a história são os personagens, é a mitologia egípcia, que faz tudo isso ser, tipo, bem diferente. E o final, gente, assim, eu fiquei eletrizada quando eu cheguei, assim, realmente ali, tipo, na batalha. Eu não conseguia parar de ler. O livro inteiro, ele tem uma leitura muito fluida, apesar de ter mais de 400 páginas. Ele tem uma leitura muito, muito fluida, porque o Carter e a Sadie, eles trazem uma leveza pra história. A forma como a mitologia egípcia é introduzida na história é uma forma muito legal. Não fica, tipo, uma coisa pesada, não fica uma coisa sobrecarregada. Fica uma coisa super gostosa de ler. E a cada mistério, a cada revelação, a cada batalha, realmente vai prendendo, sabe? Eu fiquei totalmente presa na história, mas quando eu cheguei realmente ali na batalha final, eu não consegui parar até eu terminar, sabe? Assim, eu fiquei tipo um dia inteiro, eu li quase 200 páginas, porque eu cheguei ali no momento que eu não conseguia parar de ler. E o final é simplesmente sensacional, sensacional. Não vou falar muito pra não dar spoiler pra vocês, mas é muito bom. E aqui no finalzinho, na última página,
tem uma nota do autor. E eu achei muito legal essa nota do autor, porque o Rick Riordan, ele conta que muitas coisas que ele colocou no livro, como a Casa da Vida, como vários objetos mágicos e tudo mais, são coisas que realmente existiram e que estão realmente ligadas aos egípcios, aos faraós. Então eu achei isso muito, muito legal. Enfim, acho que eu falei tudo. Foram todas essas as minhas impressões lendo esse livro. Foi uma leitura muito gostosa, que me surpreendeu demais, gente. Eu não achei que eu fosse gostar tanto. Eu não achei que fosse ser uma história tão interessante. Eu não achei que eu fosse gostar tanto da mitologia egípcia, porque eu gosto muito da mitologia grega. A romana eu acho bem interessante, mas a minha preferida é a grega. E eu tava assim com certo receio de confundir as mitologias, de não entender a mitologia egípcia, enfim, sabe? Eu tava com certo receio ali de adentrar em uma nova mitologia, mas eu tava completamente enganada, gente. Essa mitologia é sensacional. O Rick Riordan, como ele conta a história, é muito, muito interessante. A gente consegue, tipo, assimilar um certo jeito ali de ele contar a história com o Percy Jackson, mas é completamente diferente, sabe? A série e o Carter são personagens completamente diferentes de Percy Jackson, de Os Heróis do Olimpo, de A Professora de Apolo. A história é muito interessante e é completamente diferente de Percy Jackson, enfim. É tudo completamente diferente, mas com a escrita do Rick Riordan, que é sensacional. E eu estou muito ansiosa pra ler o segundo livro, que é Trono de Fogo. Ele é menor, não sei porquê, mas eu tô curiosa para descobrir. Eu tô muito, muito ansiosa pra ler. E claro que o próximo vlog vai ser o quê? Lendo Trono de Fogo. Então se inscreva no canal, curte o vídeo pra você não perder o vlog lendo esse segundo livro. E se você já leu essa trilogia ou algum dos livros do Rick Riordan, deixa aqui nos comentários qual é a sua série e personagem favoritos desse autor. Eu gosto muito de Percy Jackson, eu tenho uma paixão mesmo por essa série. Inclusive tem vlog relendo todos os livros da saga, vou deixar a playlist aqui nos cards pra vocês. Mas eu confesso que Percy Jackson é o meu amorzinho. E vamos ver se no final dessa trilogia vai continuar sendo, né? Será que a trilogia Crônica dos Kane vai ser a minha favorita a partir de agora? Vamos ver, acompanhe aí os vlogs. Então foi esse o vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu prometo que nesse vlog aqui eu tento fazer realmente um vlog, tá? E foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, acompanhar aqui o vlog, mas que tá recheado de vídeos muito legais. E eu vejo vocês no próximo vídeo.